RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde a todos, é uma satisfação nós estarmos juntos novamente falando em direito de família, nos fatos que originam a lei, nos fatos que originam a jurisprudência que hoje pauta no nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O tema de hoje é a convivência ou a visita. Quando a visita pode gerar um litígio? Para isso, eu trouxe dois convidados especialistas na matéria, em áreas diferentes, que são a doutora Rosa Borghetti, que é psicóloga clínica, uma satisfação tê-la aqui conosco. E é um prazer estar aqui. Obrigada. E o doutor João Alfredo Bertolucci, que é o prefeito de Gramado e um advogado expoente, muito conhecido, muito eficiente no que faz. É um prazer recebê-lo aqui, doutor João Alfredo. Alegria minha. Obrigada. Então, como eu estava colocando para vocês, o estudo da convivência ou da visitação, ele na realidade tem que nos fazer distinguir, em primeiro lugar, o que é poder parental, o que é visita, o que é guarda. O poder parental é aquele inerente a todo genitor biológico, ou aquele que adota porque não vai aparecer como adotante e sim como pai, fazendo às vezes do biológico. A guarda é a administração da vida dos filhos, que pode estar com um genitor, com ambos, quando guarda compartilhada, com os avós, com uma terceira pessoa amiga da família, enfim, diferencia-se bastante do poder parental. Este não se perde a não ser por atitudes extremadas contra os filhos. E nós temos que levar em consideração que no estudo da visitação, nós temos que nos preocupar com a proteção da criança, com o interesse da criança, que são princípios originados na visitação. Para isso eu vou conversar, começando com a doutora Rosa Borghetti, que clinica nessa área com muita veemência, não é? Doutora Rosa, a separação dos pais gera que sentimentos frequentes à criança? Olha, no senso comum, né, no geral, o que ocorre com a criança? Uma sensação de instabilidade, de insegurança muito grande. Mas um detalhe que passa desapercebido nessa angústia e muitas vezes na agressividade, na agitação da criança, é o sentimento de culpa. Porque como o casal muitas vezes briga por questões da criança, né, ou estudou, não estudou, reprovou, castiga, não castiga, quando chega a haver uma separação, a criança se culpa. Bom, brigaram por minha causa, porque assiste frequentes desavenças, não só perante a criança, mas como a criança como desencadeador, né? E isso é um detalhe que passa muito desapercebido. Eu tenho um exemplo assim bem prático dos últimos casos que eu atendi, que o menininho veio para acompanhamento, o menininho com 3 anos. O pai levou para passar, assim, estavam se ajeitando, assim, organizando a separação, e o pai levou o menininho para passar o fim de semana, com 3 aninhos. E o pai, diante daquela situação de estar com o filho sozinho, começou a chorar. Foi para o banheiro chorar. E o menino foi atrás e disse: papai, o que eu te fiz para tu estar chorando? Então, a criança se culpa. Eu sou culpado de tu estar chorando? Então quer dizer que esse momento de animosidade entre o casal e que reflete nos filhos, com certeza vai prejudicar a criança no que respeita à visita. Sim, claro. E também assim, ó, toda a separação, aí parece assim uma promoção da psicologia, mas toda a separação, por mais consensual que seja, para o filho, é um trauma, né? Ele vai deixar de conviver diariamente com um dos pais. E atualmente até com a mãe, que é uma coisa que está se tornando frequente, da mãe delegar a guarda, né, para o pai. Então, assim, a criança precisa de um suporte, porque os genitores estão fragilizados. E separação nunca é fácil, mesmo que seja consensual. Ou mesmo que estejam se matando, na hora que se separam, fica um vazio da história e do investimento que já houve, claro, né? Do amor que já foi investido,
dos anos de convivência. As pessoas não veem pelo outro lado. Eu fui feliz 10 anos, por exemplo. Sim. Né? Não é dizer, o meu casamento fracassou. Meu casamento foi bom. Terminou. Durou 10 anos, eu fui feliz 10 anos. Exatamente. Então, valeu. Enquanto vigeu, foi bom. Sim, e uma coisa muito séria que eu acho assim que a gente tem que ter todo cuidado, porque eu quero que as minhas palavras não sejam mal interpretadas, né? Todos dois precisam entendimento, precisam ser compreendidos e atendidos, só que às vezes a raiva, o ódio, a mágoa antiga se torna um empecilho para a pessoa até abrir para ser cuidada, né? Ela quer mais vingança. E essa sede de vingança de um dos genitores, isso pode desequilibrar emocionalmente o filho? Com certeza. Geralmente isso é desequilibra. Muito importante vocês prestarem atenção. E eu acho assim, ó, eu não quero ser contundente, mas eu acho que os pais reflitam, abram, né, se abram para uma ajuda e pensem que o filho não pode se tornar objeto de vingança ou de barganha, né? É a pensão, é a visita. Se o pai arrumar uma namorada, tu não vai conviver com aquela, aquela, quer dizer, aí abrem as portas do ódio. Vou lhe interromper justamente para justificar o porquê do convite ao Dr. João Alfredo. Este poder de barganha, esta dificuldade de oportunizar aos filhos uma vida melhor, muitas vezes, origina um rompimento com o outro genitor, que não é o guardião, ou mesmo que também tem a guarda compartilhada, mas é quem visita, quem tem a convivência com o filho. Uma das partes inoportuniza que a outra saia com os filhos, ou diminui os períodos de visitação, ou até diz o seguinte: eu não vou poder tirar férias agora, consequentemente, tu vais ficar comigo, mesmo que o teu pai possa te oportunizar um passeio maior, tu não vais, porque esse período é meu. Quer dizer, isso é feito tanto pela mulher quanto pelo homem. E aí eu não tenho nada melhor para oferecer do que falar na possibilidade dos fins de semana que tantos proíbem que o genitor ou que a genitora vá para Gramado com os filhos. Doutor, Gramado hoje é o nosso centro de recreação e de turismo. Como é que o senhor colocaria Gramado frente ao turismo brasileiro? Porque já se tem uma ideia da posição de Gramado, não é? Sim. Hoje, no âmbito do turismo internacional, Gramado está em segundo lugar, como polo receptivo, né? Já no âmbito interno, Gramado já foi considerado o primeiro lugar como o de preferência pelos turistas brasileiros. E o nosso objetivo é exatamente reunir famílias. Nós temos um projeto lá, doutora Salo, da IBM, da Smart City, e eles então, após muitas discussões, perguntaram para mim o que a IBM poderia fazer por Gramado. E eu disse que a IBM poderia dotar Gramado de todas as ferramentas capazes de aproximar os pais dos filhos. A gente vê tanta melancolia nos restaurantes, as pessoas lidando com os celulares. Isso Gramado não quer. Gramado quer que as pessoas se olhem nos olhos, né, e curtam esses momentos. Doutor, eu sou uma assídua frequentadora de Gramado, então eu tenho bem a noção do que sejam, como o senhor falou, os restaurantes que tem lá. Para aquelas pessoas que se preocupam, por exemplo, vai para Gramado num fim de semana com o filho, mas não paga a pensão alimentícia em dia. Isso eu ouço todos os dias, não é? E a senhora também, provavelmente. Sim. Aí eu lhe pergunto, como vai para Gramado, há opções para que se faça refeições de menor preço, de maior preço, sofisticadas? Porque se tem uma ideia de que Gramado é muito sofisticada a cidade. Gramado é uma cidade cujos preços são superiores à média nacional. Mas eu diria assim, nós saindo de um certo eixo, de um certo foco, nós temos belas refeições por preços razoáveis.
Então não é impeditivo absolutamente, né? Mesmo as nossas programações envolvendo as crianças, elas não praticam preços assim exorbitantes. É verdade, tem exemplos grandes e que afixam na frente dos restaurantes, das cafeterias, os preços razoabilíssimos. Eu pergunto ao senhor, se falando em restaurante, também no que respeita a hotéis, existe hotel que o senhor já tenha, porque eu sei que a prefeitura tem um material precioso de folders, de instruções sobre Gramado. O senhor também indica hotéis que dão acesso às crianças, que tenham um espaço kids, por exemplo, que tenham atividades para as crianças? Eu sinceramente, doutora, eu creio que um hotel teria pouca razão para existir lá em Gramado se não contemplasse a família. Gramado não é uma cidade idealíssima para os celibatários. É uma cidade que se preocupa muito com a relação familiar. Então, se um hotel não dedica um espaço específico e especial para as crianças, provavelmente ele não vai receber as famílias. E isso vai ser um fracasso empresarial. Doutor João Alfredo, quais são que o senhor lembre assim, as atividades para as crianças que a própria prefeitura anuncia? Eu tenho o folder aqui da prefeitura que todos deveriam buscar encontrar. É um folder muito bem feito, Gramado para as crianças. Aventurinhas na Terra Encantada. E é encantada mesmo. Que exemplos o senhor daria para essas pessoas que não têm um acesso e que agora vão procurar o folder da atividade e aventura para as crianças? Que exemplos o senhor daria além do Minimundo? O que é na realidade o Minimundo? O Minimundo foi idealizado pela família Hoppner há cerca de 40 anos atrás e hoje se transformou numa atração internacional. Mas nós temos outras tantas, né? O Minimundo é um grande exemplo de turismo bem feito, bem elaborado, com dedicação para as crianças. Nós vamos fazer um intervalo e nós vamos voltar falando nessas aventuras infantis. Então, eu aguardo vocês voltem conosco. Obrigada por estarem conosco novamente. Como eu vinha perguntando para o Dr. João Alfredo, eu, como lhe disse, sou frequentadora assídua, eu vi anunciado a Corva Tunturi, que é uma apresentação muito especial, que foi importada por Gramado, né? O senhor poderia falar para o nosso telespectador sobre isso? De fato é uma das atrações assim mais vibrantes de Gramado. Ela envolve balé, teatro, envolve ginástica, habilidades assim corporais, e isso realmente é encantador. A Corva Tunturi é de origem finlandesa, não é? Eu vi um anúncio lá que me chamou a atenção, porque não se espera que Gramado busque tão longe também tanta novidade para difundir. Mas a bolação desse espetáculo é de um filho de Gramado. É de um filho de Gramado. É de um filho de Gramado, né? Já foi secretário de turismo, né? E é uma pessoa bem sucedida nesse segmento. Doutor, e Gramado como cidade turística, o senhor disse que ela é a segunda brasileira. Aí eu lhe pergunto, o que também preocupa os pais, muitas vezes vão em excursão de crianças ou de meninas que estão debutando com 14 anos, vão de excursão para lá. E o índice de criminalidade de Gramado, lhe preocupa ou é tranquilo? Olha, nos anos 70, doutora Sálvia, Gramado ficou 17 anos sem uma sessão do Tribunal do Júri. Mas olha... E a sessão do Tribunal do Júri, depois de 17 anos de, vamos chamar de armistício, ela envolvia a vítima e a autora de Canela. Mas olha só... De outro município, De outro município. Né? Então, Gramado não tem... Gramado é uma cidade pujante, né, onde tem muitos empreendedores e, naturalmente, com isso vem eventuais fracassos empresariais, né, mas na área criminal, Gramado está muito bem, está muito bem. Doutor, e agora nós temos pela frente que atividades?
antes do Natal Luz e o Natal Luz. O que o senhor pode nos adiantar sobre o Natal Luz? Bom, afora essas atrações que eu chamo de permanentes, como é o caso da Snowland, do Parque Equinórdio, da Aldeia do Papai Noel, do Minimundo, desses museus próprios para as crianças, dessas fábricas de chocolate, enfim. Nós temos agora em setembro, um pouquinho antes da Semana Farroupilha, nós temos o Festival Internacional da Gastronomia. Nesse ano, o nosso parceiro é o Uruguai. E estamos com uma expectativa muito boa, sobretudo esse pessoal que vem ali de Punta del Este, vem muito motivado. Eles fizeram uma pré-apresentação durante o Festival de Cinema, né, um festim maravilhoso lá com assados e vinhos, que foi o prenúncio de um grande evento. E depois, aí vem o Natal Luz, já no final de outubro, né? E o que o senhor está programando para o Natal Luz esse ano? Quem vai comandar o desfile? O Natal Luz é um evento que ele tem a duração de 80 dias, 80 e poucos dias, e reúne, o ano passado reuniu 2.300.000 visitantes. Que foi uma coisa que às vezes desassossega um pouquinho a cidade, na medida que nós não temos uma logística capaz de albergar tantos automóveis, né? Doutora Salo, em julho, só os pedágios anotaram que quase 502.000 automóveis no mês de julho. A média de 3 pessoas por dia, isso dá quase 49.000 pessoas por dia vindo a Gramado. Ou seja, se uma turma dessa fica um dia, no outro dia já são 90.000 pessoas. Então, isso a gente precisa acomodar. Nós temos um plano de mobilidade já estudado, já concretizado. Nós só precisamos agora torná-lo exequível, que é para acomodar o automóvel, né? Gramado é admirador de Victor Hugo e não de Henry Ford. É verdade. Eu até gostaria de colocar para vocês o seguinte: vejam o que as crianças podem usufruir passando um fim de semana em Gramado com o pai ou com a mãe, ou as férias de inverno, ou o próprio verão com aquele ar maravilhoso, aquele clima maravilhoso de janeiro e fevereiro. Eu perguntaria, ou melhor, depois de sugerir a vocês que não inoportunizem a ida dos filhos com outro genitor. Eu tenho um caso tão grave no escritório que o pai tinha férias de 30 dias com o filho, porque é até 30 dias pela jurisprudência, e o pai disse que o filho ficaria com ele em Porto Alegre, já que a mãe mora numa cidade vizinha. O que o pai fez? Ele matriculou o filho noutra escola, porque ele não poderia ficar com o filho. Então, eu consegui constatar o pai entregando a criança na escola, o avô buscando a criança na escola, porque o pai nem poderia buscar. Então, o que eu quero colocar? Para que isso? Se vocês não podem ficar aqueles 30 dias com os filhos, deixem essas crianças ficarem 10 dias com outro genitor a mais do que foi programado. Eu perguntaria para a doutora Rosa, em função disso, o seguinte: qual a melhor forma de reduzir os efeitos negativos no desenvolvimento emocional dessa criança que vê esse litígio? A grande questão é o casal em litígio ter o discernimento que dentro da sua mágoa, dos seus ódios, das suas frustrações, eles têm que abrir um espaço em prol do filho, né? Fazer uma trégua e procurem um especialista, procurem uma pessoa para orientá-los, né? Inclusive agora a psicologia, além da clínica, tem o âmbito da mediação, né? Alguém neutro, alguém que traduza as conversas, porque quando a gente encaminha um casal para terapia de casal, e é um engano também que um casal vá para terapia de casal para manter o casamento, não, é para fazer uma separação mais branda e que eles aprendam a negociar suas mágoas e tratar suas mágoas para não refletir nos filhos. Então, que às vezes, muitas vezes, eles me perguntam: mas o que tu quer com a gente fazendo terapia de casal? Eu digo: mas gente, para vocês não se matarem. Com certeza. Vocês têm que dialogar, alguém tem que traduzir os desejos de cada um
com calma, com tranquilidade, com serenidade, em benefício do filho. Então, assim, ó, a grande questão é não impedir, não há ex-pai e ex-mãe, né? Há ex-marido, há ex-esposa, mas não há ex-pai ou ex-mãe. A criança já sofre com a separação, ainda ser punida pela ausência ou pelo impedimento, e a grande questão é a chantagem emocional. Se tu fores com o teu pai, eu não te quero mais. Né? Se tu ficares amiga da madrasta, eu não te quero mais. É uma morte para a criança. Bom, ela perde o referencial, né? Quer dizer, já ficou sem o pai. E geralmente, o cônjuge que é surpreendido pela separação tem um luto terrível, né? Aquilo se arrasta, às vezes descamba para o alcoolismo, a mulher fica totalmente deprimida, não sai da cama, aí a criança, além de não ter os pais integrais, ainda tem que administrar as patologias de ambos. Isso é terrível, né? Mas aí eu lhe pergunto, administrando a patologia de ambos, que percentual de crianças entre separados que a senhora estuda precisam de um atendimento de um profissional de saúde mental? Olha, eu vou te dizer o seguinte, seria o ideal para todos, né? Só que a psicologia ainda tem um impeditivo, assim, ainda não é uma questão... Os tratamentos psicológicos não fazem nem parte dos planos de saúde. Quer dizer, a psicologia não está incluída numa prática de saúde, apesar de nós sermos, né, credenciados e só os nossos laudos serem pertinentes para testar questões psicológicas, né, e de problemas psicológicos. Claro que a psiquiatria já é num âmbito mais grave, mas em geral a criança acaba sendo por nós encaminhadas para a psiquiatria, porque a criança também entra num descontrole, os famosos hiperativos, né? A criança, quando tem uma mãe deprimida, ela instintivamente se agita para trazer essa mãe à tona. Então a criança sobe no lustre. A mãe é obrigada a fazer alguma coisa, ela não pode ficar na cama o tempo inteiro. Então, um dos grandes sintomas do prejuízo na separação dos casais, a criança de repente fica hiperativa, fica agressiva, briga com todo mundo, chuta todo mundo. Está de luto, né? E está sem referencial de saúde, de carinho, de paz. Não tem um ambiente de paz. Se ela vai passar o fim de semana com o pai, que é um amor, quando ela chega, a mãe suga. Não estou falando nisso como se a mãe fosse uma pecadora, uma pessoa má. Ela está doente, ela está de luto, ela está se sentindo abandonada, traída. Então, assim, ó, é complexo. O ideal seria sempre um acompanhamento familiar, né? É o que eu muito indico, porque eu sou terapeuta especialista em infância e adolescência, mas acabo sempre abraçando os pais, porque eles chegam com grande necessidade. Então, eu prefiro sempre conhecer os pais antes de conhecer a criança e tentar abrandar essas mágoas. Também, mesmo que eles estejam em litígio, eu priorizo a visita dos dois para que eu tente abrandar. Então, assim, muito acolhimento e sempre percam os preconceitos com a psicologia. Eu sei que também tem uma questão financeira, né? Que eu acho que nós temos também que flexibilizarmos os nossos honorários nas crises graves, né? Porque é uma questão de saúde. Obrigada. Eu que agradeço. Infelizmente, nosso tempo se está esgotando. Eu queria agradecer a companhia de vocês e agradecer principalmente o Dr. João Alfredo por estar aqui presente e a doutora Rosa Borghetti por estarem conosco com esses esclarecimentos tão ricos. E pensem, deixem o filho de vocês aproveitar tanto um quanto o outro. Não interessa, o casamento termina, mas a nossa relação parental, graças a Deus, jamais.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.